Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Na semana passada, o governo e o Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara dos Deputados, aprovaram a reforma tributária, a tão esperada reforma tributária que vinha sendo discutida aqui no Brasil há muito tempo. Sem dúvida, ninguém, nem os empresários, nem as empresas, nem os trabalhadores, estudantes, não tem um brasileiro sequer que não ache que paga impostos demais e tenha serviços de menos, sem falar em toda a complexidade na cobrança dos tributos que a gente tem aqui no Brasil. E essa foi mais ou menos o projeto e essa foi mais ou menos a lei que foi discutida e aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora, o projeto vai ser encaminhado para o Senado Federal e a sequência de aprovações deve continuar. Se o projeto for modificado, volta para a Câmara dos Deputados e assim sucessivamente até que a gente consiga aqui no Brasil aprovar em definitivo essa reforma tributária. Mas será que essa reforma é boa, é ruim? O que vai mudar e o que está por trás de toda essa discussão? Antes da gente falar sobre isso, essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Basicamente, o que vai acontecer com a reforma tributária é que os tributos vão ser modificados. Na verdade, eles vão ser aglutinados em somente dois tipos de tributo, chamado IVA dual. Ou seja, ao invés de se pagar PIS, COFINS, IPI, agora vai se pagar o CBS. E ao invés de se pagar ICMS, ISS e outros impostos, vai se chamar IBS, e isso se chamará o IVA. A grande questão é se isso vai trazer aumento da carga tributária, já que, como eu falei, os brasileiros não aguentam mais pagar altos tributos. E aí começa a primeira discussão. Se a gente olhar para o setor de serviços, por exemplo, o setor de serviços não está tão satisfeito assim, já que com a reforma, ao que tudo indica, passará a pagar mais tributos. Porém, o setor industrial já está mais feliz, dado que pela reforma vai haver uma diminuição da carga tributária, além da redução da complexidade de cobranças, a simplificação, que era outro problema grande aqui no Brasil, principalmente para as empresas, né? Declarar impostos e pagar impostos se tornava cada vez mais difícil e mais custoso. Então a reforma visa basicamente simplificar essa cobrança. Porém, há que se tomar cuidado, senão vai ter aumentos, como eu coloquei, né? O que o governo fala é que, na média, se a gente somar lá toda a arrecadação, vai se manter a mesma. Porém, como eu falei, alguns setores estão discutindo se vão pagar mais e outros setores mais felizes por pagarem menos. Além disso, tem uma série de outras modificações, como cashback, redução e isenção para determinados produtos, sobre a taxação para outros produtos, né, chamada tributação do pecado, que vai incidir sobre cigarro, bebida e produtos que façam mal ao meio ambiente. E aí entra uma segunda colocação. A reforma tributária, como foi aprovada, ela ainda diz pouco para que veio. Apesar de dar parâmetros gerais do que vai acontecer e o que vai ser modificado, a lei ainda precisa ser regulamentada através de leis complementares posteriores. E o que significa isso? Essa reforma aprovada, a gente não sabe o que vai acontecer em determinados setores específicos. Qual vai ser a tributação, o que é meio ambiente, né? Por exemplo, para pegar essa fala, essa questão da tributação do pecado. O que se faz mal ao meio ambiente, né? Isso ainda está muito aberto e essa discussão vai acontecer no âmbito das leis complementares, na regulamentação dessa reforma. Mas, de uma forma geral, eu acho que a reforma foi bem-vinda. O Brasil precisava há muito tempo e já vinha discutindo, não é o governo do Lula, não foi o governo do presidente Bolsonaro, do Michel Temer, já existia essa discussão, esses projetos já estavam andando dentro da Câmara dos Deputados há muitos anos e agora se conseguiu articular para que seja aprovado. Apesar de não ser a melhor reforma possível, o melhor projeto possível ou com a maior clareza possível nesse momento, a gente entende, né, que pelo menos era o possível, né, o que foi aprovado talvez tenha sido exatamente o que conseguiram negociar junto com os deputados, junto com a classe política, junto com a própria sociedade, né, com os pagadores de impostos. E agora vamos esperar o que vai acontecer com esse projeto no Senado Federal.
ao que tudo indica, alguma mudança pode acontecer. E a gente vai seguir daqui acompanhando junto com você. Valeu e até o próximo vídeo.